Olá, nós queremos, com este vídeo, começar um estudo de leitura e comentário das questões sobre a verdade de Tomás de Aquino, mais precisamente sobre a primeira questão que trata da verdade como tal. Essas questões disputadas sobre a verdade, elas surgiram no primeiro período de docência de Tomás de Aquino em Paris, no período de 1252 a 1259. Portanto, nós temos em português, no Brasil, uma edição desta primeira questão, que trata da verdade enquanto tal, sob o título de Verdade e Conhecimento. Este livro foi apresentado com a tradução, estudos introdutórios e notas de Louis-Jean Lawand e Mário Bruno Sproviero, pela editora Martins Fontes. Nós pretendemos ler esta primeira questão, que trata da verdade enquanto tal, e queremos comentar nos seus pormenores, nas suas entrelinhas, aquilo que Tomás está trazendo à fala. Um comentário quer dizer que exige de nós a capacidade de intuir, por assim dizer, a mente do texto, né? Não somente do autor, a sua intenção, mas, digamos assim, a intencionalidade e o mundo do próprio texto, né? Segundo a nossa concepção hermenêutica. Então, nós tentaremos fazer este exercício de leitura e comentário. Aliás, Alexio, a leitura, era uma das atividades no cotidiano da universidade medieval, uma das atividades a que os mestres se dedicavam. Bem, nós já dissemos um pouco sobre o período em que as questões disputadas sobre a verdade foram elaboradas, foram confeccionadas. Na introdução de Lawand, nós temos detalhes mais claros sobre este período. Ele escreve na página 15 e 16 o seguinte: é da primeira regência de Tommaso em Paris que procedem as questiões disputate de veritate, as questões disputadas a respeito da verdade. Essas questões foram disputadas em Paris de 1256 a 1259. As questões foram disputadas, as questões de 1 a 7, sobre a verdade, o conhecimento de Deus, as ideias, o verbum, a providência divina, a predestinação e o livro da vida, são do ano letivo 1256-1257. As de 8 a 20, que tratam da sabedoria angélica, comunicação angélica, a mente como imagem da Trindade, o ensino, a profecia como sabedoria, o êxtase, a fé, a razão superior e a razão inferior, a sindérese, a consciência, o conhecimento de Adão no paraíso, o conhecimento da alma depois da morte e o conhecimento de Cristo nesta vida. Essas questões são de 1257, 1258. E as questões de 21 a 29, sobre a bondade, o desejo do bem e a vontade de Deus, o livre-arbítrio, o apetite dos sentidos, as paixões humanas, a graça, a justificação do pecador e a graça da alma de Cristo, são de 1258 a 1259. Trata-se, portanto, de uma disputatio, portanto, de um debate, né?
de uma questão. Uma questão, né, precisamos entender a palavra quaestio em latim, que vem justamente de querere, que significa buscar. Uma questão é uma busca que se deixa orientar por aquilo que é buscado. Mas essa busca, ela se desenvolve como uma interrogação, como a colocação de perguntas, de indagações. E essa colocação, ela se torna tanto mais teórica, científica, na medida em que ela elabora a sua própria condição de colocar essas questões, na medida em que ela traz à transparência a colocação das questões, das perguntas, melhor dizendo. E, assim, a questão se torna uma investigação, na medida em que ela se torna uma busca interrogativa, ciente, consciente de si mesma, transparente para si mesma, que almeja a verdade por causa da própria verdade. Então, ela vai se tornando uma investigação. Então, nós temos aqui uma questão disputada. Essa questão tem uma dinâmica dialética, como era costume na escolástica do século XIII, XIV, no seu período áureo, digamos assim. Né? Normalmente uma questão se coloca uma pergunta, começando muitas vezes pelo interrogativo utrum, se. Tá? Depois, o mestre vai colocar objeções à tese que ele pretende demonstrar. Com o videtur quod non, parece que não. Essas objeções, por sua vez, serão confrontadas com outros argumentos apresentados no sed contra. Né? Sed contra, isto é, argumentos contrários às objeções que foram inicialmente levantadas contra a tese. Depois, nós temos a resposta, ou responsio, ou uma determinatio, a determinação, né, feita pelo mestre. Normalmente começa com a expressão respondeo quod, ou respondeo dicendum, né? Respondo o que? Respondo dizendo. Né? E então vem a determinação dada pelo mestre a esta questão. Logo, em seguida, vêm as respostas às objeções que tinham sido feitas inicialmente. Então, o texto que nós temos em mãos, ele tem esta estrutura de uma questio disputata. Esta estrutura, digamos, escrita, ela correspondia a uma praxis oral, comum na universidade medieval. Né? Nós tínhamos as questões disputadas feitas muitas vezes solenemente na Páscoa, no Natal, entre mestres, ou as questões disputadas feitas ordinariamente, né? No cotidiano do trabalho daquele magister, daquele mestre, com os seus assistentes, com seus alunos, orientandos, por assim dizer. Né? Jean-Louis Lawand, ele apresenta na sua introdução a fala de um estudioso chamado Weishaupt, e em que ele descreve esse exercício cotidiano na universidade medieval.
essa descrição, vou ler, diz assim: parece que no primeiro dia da disputa, quem respondia era um bacharel. Esse seria um respondens. No caso de Tomás, o bacharel-mor era Guilherme de Alton, dominicano inglês que sucedeu a Tomás em 1259-1260. A função do bacharel em todas as disputas era responder às objeções provindas do público e na ordem em que eram apresentadas, sobre o tema proposto pelo mestre. Possivelmente, era tarefa dele também apresentar argumentos sed contra, mas isso não podemos estar certos. Na medida em que cada objeção era proposta e refutada pelo bacharel, um escrivão tomava nota dos argumentos e das réplicas. A disputa continuava deste modo, percorrendo todos os pontos indicados pelo mestre. Algumas sessões eram longas e intrincadas, outras relativamente curtas. Provavelmente, o horário permitido para o debate era de 3 horas. No dia seguinte, depois de considerar cada um dos argumentos pró e contra, o mestre dava sua determinatio ou solução a toda a questão. Esta solução seguia a ordem do dia anterior, isto é, a dos artigos, se é que havia vários. Frequentemente, o mestre seguia as respostas dadas por seu bacharel. A versão da discussão que se entregava ao livreiro da universidade não se confundia com o debate oral, porque a versão final era editada e documentada totalmente pelo mestre, por vezes em data muito posterior. Então, aqui uma descrição dessa praxis da quaestio disputata. Bom, nossa questão se trata, dizíamos, sobre a verdade enquanto tal. Nós vamos ler o texto que começa da página 139 em português, a página 138 em latim. Temos uma edição bilíngue. A primeira pergunta que constitui a investigação sobre a verdade como tal, que é o artigo 1, pergunta: quid est veritas? O que é a verdade? Essa pergunta, nós, antes de expor o modo como Tomás a trabalha, eu gostaria de ressaltar a importância e a necessidade desta pergunta para o pensamento filosófico. Existe um texto de Martin Heidegger intitulado A Essência da Verdade, ou Da Essência da Verdade, Vom Wesen der Wahrheit. Esse texto de 1930. Está esse texto publicado na coletânea de textos conhecida como Marcas do Caminho. Esse texto começa falando da importância desta questão sobre o que é a verdade, a questão da essência da verdade. Né? Heidegger observa que a palavra essência aqui pode ter vários sentidos. Primeiro, a quiditas, tá? A quididade, o quid, o que é, tá? A verdade. A pergunta é o que é a verdade? Pergunta pela quididade da verdade, pergunta pela essência da verdade, aquilo que é comum a todo o verdadeiro, to koinon, né? Diziam os gregos. Em segundo sentido, a possibilitação, a essência como possibilitação, ou seja, como condição de possibilidade. O que é a condição de possibilidade do verdadeiro e a condição de possibilidade da verdade? Terceiro, o fundamento de possibilitação. Heidegger, nesse texto, vai perseguir esses 3 níveis
de essência para tratar da essência da verdade. Bom, mas nosso objetivo aqui não é a exposição do texto de Heidegger, e sim como ele começa a colocar essa questão. No primeiro parágrafo do texto do Heidegger, nós lemos: trata-se da essência da verdade. A pergunta acerca da essência da verdade não se preocupa com o fato de a verdade ser, respectivamente, uma verdade da experiência prática da vida ou a de um cálculo econômico, a verdade de uma reflexão técnica ou de uma prudência política, ou mais especialmente com o fato de a verdade ser uma verdade da pesquisa científica ou da criação artística, ou mesmo uma verdade oriunda da meditação filosófica ou da fé religiosa. A pergunta acerca da essência afasta-se de tudo isso e dirige seu olhar para aquilo que unicamente caracteriza toda a verdade, entre aspas, enquanto tal. Então, nesse primeiro parágrafo, Heidegger lembra que nós temos experiência da verdade em muitos campos, na experiência prática da vida, seja a verdade de um cálculo econômico, de uma reflexão técnica, de uma prudência política, ou a verdade também no campo da ciência, da pesquisa científica, ou a verdade no campo da arte, da criação artística, ou a verdade no campo da filosofia, da meditação filosófica, ou a verdade no campo da fé ou da religião, da fé religiosa. Bem, mas a pergunta sobre a essência da verdade, diz Heidegger, ela prescinde, ela abstrai de todas essas variantes, e pergunta, se afastando de todas estas particularidades, desses domínios particulares, e voltando o olhar para o que caracteriza a verdade enquanto tal. Bem, pode parecer que essa questão seja muito abstrata, para o senso comum, pode ser que ela seja considerada uma questão genérica e abstrata. Porém, precisamos cuidar para não seguir, digamos, esta impressão que o senso comum tem, não é? E tomar, digamos assim, a sério esta questão, né? Mesmo se nós, a partir do senso comum, estamos preocupados com aquilo que é concreto, estamos preocupados com aquilo que é real, com aquilo que é verdadeiro, no sentido de real, também aí o senso comum pressupõe a compreensão da verdade, do verdadeiro, da essência da verdade. Então, sem nos deixar impressionar, digamos, negativamente pela universalidade e pela abstração dessa questão, é preciso que nós coloquemos esta questão. Ainda no mesmo texto de Heidegger, nós lemos uma fala sobre o conceito corrente de verdade. Me parece importante a gente, antes de ler o texto de Tomás, fazer esta reflexão. Heidegger diz assim: o que se entende, afinal, ordinariamente por verdade? Esta palavra verdade, tão sublime e ao mesmo tempo tão gasta e embotada, designa o que constitui o verdadeiro enquanto verdadeiro. Então, uma verdade. A palavra é ao mesmo tempo sublime, mas é também uma palavra desgastada, embotada no nosso cotidiano. Essa pergunta, então, pergunta: o que constitui o verdadeiro enquanto verdadeiro?
O que é ser verdadeiro? Continua Heidegger. E ele dá vários exemplos. Nós dizemos, por exemplo, é uma verdadeira alegria colaborar na realização desta tarefa. Queremos dizer que se trata de uma alegria pura, real. Neste caso, o verdadeiro, diz Heidegger, é o efetivamente real. Assim, falamos do ouro verdadeiro, distinguindo-o do falso. O ouro falso não é realmente aquilo que aparenta. Então, abrindo aqui um parênteses, o verdadeiro, neste caso, seria o que é real. O que é real significa o que é tal como aparece, tal como aparenta ser. Né? E aí o sentido de ser realmente, ser realmente. Seguindo a leitura. É apenas uma aparência e por isto irreal. Ele está se referindo ao ouro falso. Né? O irreal passa pelo oposto do real. Mas o ouro falso é também, contudo, algo real. É assim que dizemos mais claramente: o ouro real é o ouro autêntico. Mas um e outro, isto é, o ouro autêntico e o ouro falso, um e outro são reais. O ouro autêntico não é nem mais nem menos que o falso. O verdadeiro do ouro autêntico não pode, portanto, ser simplesmente garantido pela sua realidade efetiva. Retorna à questão, diz Heidegger. O que significa aqui autêntico e verdadeiro? O ouro autêntico é aquele ouro real, cuja realidade consiste na concordância com aquilo que propriamente, previamente, constantemente entendemos como ouro. Concordância entre aquilo que presumimos como ouro e aquilo que é, de fato, a coisa. Por outro lado, onde presumimos que haja ouro falso, exclamamos: algo não está de acordo aqui. Há algo errado aqui. O que, entretanto, é assim como deve ser, nos faz dizer está de acordo. A coisa está de acordo, stimmt em alemão. No entanto, não designamos verdadeira apenas uma alegria real, o ouro autêntico e qualquer ente deste gênero, mas chamamos ainda, e antes de tudo, verdadeiras ou falsas, nossas enunciações sobre o ente, que por sua vez, conforme a sua natureza, pode ser autêntico ou inautêntico, determinado desta ou daquela maneira em sua realidade efetiva. Uma enunciação é verdadeira quando aquilo a que ela visa e diz está em conformidade com a coisa sobre a qual se pronuncia. Também neste caso dizemos está de acordo. O que, porém, está agora de acordo não é a coisa, mas antes a proposição. Bom, eu quis ler esse texto porque ele já coloca um problema, que é o problema, se a verdade é simplesmente a realidade efetiva, o real e a realidade da coisa, ou se a verdade implica em algo mais. Aqui foi falado de a coisa ser de fato tal como ela parece ser, tal como ela aparenta. A questão do acordo, a questão da conveniência entre o ser e o aparecer. Mas também isso parece não ser suficiente, porque implica também um estar de acordo entre o que nós presumimos e aquilo que nós intuímos. Fenomenologicamente falando, a verdade como a concordância entre o que é presumido e aquilo que é intuído, aquilo que é percebido.
Digamos, mas aqui já entramos um pouco na questão e na perspectiva como os medievais colocam a questão sobre a verdade, na perspectiva daquilo que nós chamamos os transcendentais. A metafísica, entendida como a investigação do ente enquanto ente, ela é para os medievais uma ciência transcendente, ou seja, uma ciência que vai investigar as transcendências ou os transcendentais, no sentido daquilo que ultrapassa, transcende toda determinação de gênero e espécie, como também aquilo que transcende, ultrapassa os diversos âmbitos das categorias, tá? Dos gêneros. Portanto, transcendental como aquilo que é transcategorial, neste sentido. Então, a colocação de Tomás de Aquino da pergunta o que é verdade, ela se dá nesse horizonte dos transcendentais. Por isso, a primeira frase do texto é videtur autem quod verum sit omnino idem quod ens. Parece que o verdadeiro é totalmente idêntico ao ente. Então, a questão da identidade entre o ente e o verdadeiro. Ora, nós temos entre os transcendentais na metafísica medieval estas variantes: o ente, o num, o ente enquanto indivisível, não divisível, o verdadeiro, o ente enquanto inteligível, o bom, o ente enquanto apetecível, sem falar de outros conceitos de transcendentais. Bem, então Tomás começa com esta videtur quod, né? Parece que o verdadeiro seja totalmente o mesmo, idem, que o ente. As objeções, portanto, vão ser levantadas neste sentido. Tá? Parece que o verdadeiro é em tudo o mesmo que o ente. Então, nós vamos agora começar com as objeções. Nós temos no texto 7 objeções. Eu vou tratar destas objeções no próximo vídeo.